Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, desembargador José Luiz Dion. Mais uma vez é uma grata satisfação estar à presença da Câmara sobre a sua presidência. Quero assim cumprimentar a Vossa Excelência, extensivo aos demais desembargadores, desembargador Medina, desembargador Márcio, da mesma forma. Cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, qual tenho meu respeito, admiração pelo trabalho, a instituição do Ministério Público, da mesma forma, servidores, serventuários, colegas, hoje em especial a presença do meu ilustre pai e colega, Dr. Sérgio dos Santos Lima, qual eu cumprimento. Senhor presidente, peço licença para um cumprimento um pouco mais acelerado na questão inicial, mas é porque é uma matéria muito interessante que vem ao debate perante esse tribunal. E qual é o objetivo desse advogado? Compreendendo que nós temos realmente uma mudança que vem acelerada pelos tribunais superiores sobre a questão das provas digitais. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e aqui fazendo uma análise em relação a todas as câmaras criminais, ao ser realizada uma pesquisa sobre jurisprudência, sobre situações acolhidas em destaque em habeas corpus, percebo, obviamente, que nós ainda estamos caminhando para um entendimento desta matéria. Então, por que digo isso, nobre relator, desembargador Davi? Este processo que envolve a Operação Exvition, no qual eu já estive, eu creio que por 3 oportunidades perante Vossa Excelência, perante a Câmara Criminal. Mas é importante que se diga que este defensor, ele não vem aqui tão somente uma esfera de tentativa. Não, o que eu quero é justamente poder colaborar com o entendimento da Câmara, poder fomentar a discussão que envolve a imprestabilidade de provas digitais, as quais tenham sido colhidas por uma quebra máxima de cadeia de custódia. E aqui é importante ser frisado, nobre relator. Este defensor, quando da ocasião da apresentação de defesa preliminar ainda, já fazia menção da existência absoluta de uma quebra de cadeia de custódia no que tange à prova qual for a produzida de extração de imagens de um aparelho DVR. Certamente Vossa Excelência vai trazer à tona o conteúdo do que envolve este aparelho, que são imagens, que envolve inclusive uma possibilidade de exercício de traficância, o qual vai ser examinado na origem, a questão meritória. Agora, quando eu apresento a defesa preliminar, eu já suscito a existência de uma quebra concreta da cadeia de custódia. Por quê? Porque a autoridade policial, muito embora tivesse autorização judicial da apreensão do aparelho, ela realiza a extração das imagens de uma forma quase que precária. Inclusive, há um termo, e estava pensando justamente sobre isso para fazer um link com aquilo que eu quero expor aos senhores e ao ilustre representante do Ministério Público, que há um termo de uma linguagem coloquial que fala certas situações foram feitas a facão. O que quer dizer isso? Feitas de uma forma escassa, sem o devido cuidado. Eu não estou querendo dizer aqui que a autoridade policial ela fora, de certa forma, irresponsável na extração. Não. A grande questão é que o Estado ele precisa sim ter o cuidado, principalmente no que tange às questões que envolvem provas digitais. E por que eu venho hoje à presença de Vossa Excelência? Porque pode ser questionado, ilustre procurador. Tá, mas por que a defesa vem tão somente hoje, já que fez isso, menção lá da defesa prévia? Nobre desembargador Márcio, porque quando dá a ocorrência da audiência de instrução e julgamento, é questionado o responsável por esta investigação que realizou o procedimento de extração, o nobre policial Giovanni, e questionam ele de uma forma quase que sintética, rápida. Policial, como que foi realizado o procedimento? E ele diz claramente no seu depoimento, o qual eu fiz a indicação na inicial de habeas corpus, ele diz o seguinte: doutor, nós apreendemos o equipamento, conectamos o equipamento de uma televisão, visualizamos as imagens,
Posteriormente, isso é colocado em um computador e as imagens foram extraídas. E aí eu fiquei pensando naquela resposta como se eu estivesse conversando com um aluno em sala de aula e ele me explicando como ele fez o trabalho. Ele me explicando como ele tivesse feito uma resenha. Não, nós estamos falando de um Estado que precisa ter o cuidado no manuseio de uma prova. E por que falo essas situações, ilustre relator, desembargador Medina? Porque o STJ vem quase que mensal. Nós temos decisões de habeas corpus concedendo e determinando desentranhamento de provas que não tenham sido colhidas justamente com esse cuidado de manuseio. Então, o que penso na seara de cuidado, de lisura dessa prova? Caberia à autoridade policial ter preservado a apreensão, ter preservado a cadeia de custódia da prova, ter encaminhado para o setor responsável por uma perícia técnica e, através deste setor, esta prova vir aos autos. Então é por isso que tão somente hoje, depois de 6, 7 meses de uma apresentação de defesa preliminar, é por isso que eu venho perante Vossa Excelência. Porque ao receber essa informação, esta confirmação em audiência de instrução, eu inclusive fiz um requerimento à juíza, nobre desembargador Márcio. Posteriormente ao conhecimento desta informação de que o policial civil diz, doutor, apreendemos, colocamos no equipamento e extraímos as imagens. Eu disse, doutora, só um pouquinho. Está claro e evidente que não foi tomados os cuidados devidos. Mas aí o que a doutora responde em decisão? E aí eu creio que seja o segundo ponto importante de discutir com Vossa Excelência. A doutora diz assim, doutor, mas o senhor não me demonstrou onde que está possível uma alteração das imagens. E aí é o ponto qual o STJ vem discutindo com a máxima vênia. Nós não estamos aqui perante o Superior Tribunal de Justiça, estamos perante o Tribunal do Estado. Mas é justamente esse ponto qual eu quero refletir com os senhores, refletir com a Câmara. Não cabe à defesa fazer apontamento. Olha, essa imagem A, ela está um pouco equivocada. A imagem B não está com uma lisura adequada. Não. Eu preciso que seja demonstrado justamente a lisura na extração, na confiabilidade da produção da prova. Essa é a questão. E isso não foi possibilitado à defesa. Sequer nós temos estrutura adequada, descritiva da apreensão. O que nós temos ali é um relatório muito bem realizado, inclusive. Vou deixar frisado aqui, nobre desembargador, um relatório muito bem realizado pelo policial civil, qual extraiu 470 imagens. A grande questão é que o relatório, muito embora de uma capacidade positiva da autoridade, mas não está adequado, porque não possibilita à defesa a análise da lisura do procedimento. Então, ao realizar esse requerimento, a juíza que fosse desentranhado a prova dos autos, a doutora indefere o pedido, e por isso que eu venho hoje perante o Tribunal de Justiça com o pedido principal, senhor presidente, que é justamente o desentranhamento desta prova, o qual eu considero manifestamente ilícito, que envolve relatórios de imagens, que isso seja desentranhado dos autos por meio de habeas corpus, e nós não estamos aqui numa discussão exauriente ou muito avançada sobre questões de mérito, não, nós estamos numa discussão rápida, precisa sobre imprestabilidade da prova digital, o qual fora produzida por violação de uma cadeia de custódia de provas. Então, eu entendo pela viabilidade do exame por meio de habeas corpus. Então, que seja reconhecida esta imprestabilidade, determinado o desentranhamento, e por óbvio que na questão nós precisaríamos ter uma renovação de atos processuais e a concessão da ordem relativo à liberdade provisória, já vista que a paciente ela está presa há aproximadamente 2 anos. Então, dessa forma, senhor presidente, agradeço o tempo, perdão pela fala um pouco extensa hoje, é que a matéria realmente necessitava desta reflexão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado,